Boa noite a todos. A quem eu não falei ainda, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo de mediunidade no Coen do Luz e Amor. Aí na telinha nós estamos vendo o que vamos estudar hoje, né? A 11ª teórica, dando continuidade ao que a gente iniciou há 2 semanas, sobre riscos da mediunidade, que é essa unidade 4 toda. E hoje nós vamos falar mais especificamente perigos e inconvenientes da mediunidade. A revisão que a gente sempre faz. A gente viu nas 2 semanas atrás, né, que riscos de mediunidade, conforme nos traz Kardec, claro que é muito mais amplo do que isso, mas a gente sintetiza, né? As fraudes, que são em geral voluntárias, quando a pessoa quer fraudar alguma coisa, quer enganar alguém, mistificações, que pode ser que seja involuntário, no sentido de que a pessoa não queria cair naquilo, mas cai por invigilância, nas contradições que podem haver quando a gente não está moralmente e intelectualmente trabalhando junto com o bom senso, e os abusos da mediunidade, que podem ser, inclusive, sem interesse de prejudicar, mas aquela pessoa que acha que tem que trabalhar a mediunidade o tempo todo, isso gera um abuso no sentido de que nós não somos missionários, né? Missionários a gente conhece, são contados aos dedos, e a nossa missão, como eu comentei 2 semanas atrás, é no nosso lar. Antes da gente querer sair em missão para o mundo, temos que resolver os nossos conflitos internos, né? A gente não pode ser missionário do mundo se os nossos conflitos internos não estão sanados. E esses trechozinhos que a gente vai repetir hoje antes de começar a 11ª teórica, Jesus do Evangelho de Mateus nos fala dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então Jesus sempre fala, né? É pelo fruto que você conhece a árvore, é pelo que ela produz, pelo que ela oferece nas suas ações, e não por palavras, e não por beleza, e não por coisas superficiais. Paulo, na primeira carta a João, também nos orienta a semelhante maneira, quando diz: não creais a todo espírito, mas provai se vem de Deus. Verifica o que ele traz, a informação, a conversa, o conteúdo, se realmente há coisas boas naquilo. Não sai acreditando simplesmente nos mortos só porque estão mortos. É uma continuidade da vida na Terra, então está cheio de pessoas enganadoras também do outro lado. Jesus nos esclarece: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela vem para libertar. Uma verdade que aprisiona, alguma coisa está errado naquilo. Tomemos cuidado. E do livro dos médiuns: mais vale rejeitar 10 verdades que admitir uma única mentira. Então temos que estar sempre com as anteninhas do bom senso ligadas o tempo todo, para que não aceitemos, para que não admitamos uma mentira disfarçada de verdade. Mesmo que devamos, para isso, rejeitar 10 verdades. É melhor do que aceitar 10 verdades e junto dela uma mentira, né? Porque isso pode desmoronar todas as outras verdades. Isso posto, vamos entrar então na 11ª teórica: perigos e inconvenientes da mediunidade. A mediunidade oferece perigos e inconvenientes? Sim, oferece. Mas por que então a gente está buscando esse estudo, praticando a mediunidade? Justamente pela disciplina que a gente emprega, pelo estudo que a gente emprega, pelo trabalho em grupo, pelas conversas que a gente tem, nós buscamos uma prática mediúnica tentando eliminar esses perigos, lutar contra eles, né? Nós não estamos aqui em aventuras experimentais, né? As aventuras experimentais são geradoras de perigos para a mediunidade. Quando se busca a mediunidade por frivolidade, né, diversão, brincadeira, aquela brincadeira do copo, aquela brincadeira do mapa das letras, que junta as pessoas que não têm estudo sobre isso e vamos fazer, vamos tocar,
É possível, sim, é comum acontecer, sim, de eu haver resposta, e o mais provável possível é que os espíritos que vão estar ali naquele meio e vão responder sejam espíritos com o mesmo interesse nas pessoas que estão ali, fazer brincadeiras, pregar peças, se divertir. E isso pode gerar graves consequências, porque outros espíritos também por ali podem perceber aquele canal mediúnico aberto e perceber que não há uma vigia, né, um orai e vigiai por parte do médium, e por mais que os nossos guias nos acompanhem, por mais que os nossos guias não queirem que nós entremos nesse tipo de inconveniente, a decisão é sempre nossa. O canal é por nós aberto àqueles que querem prejudicar ou fazer brincadeiras. Não basta, não adianta fazer símbolos, ter cristais em casa, benzer, colocar flor, ou seja lá o que for, se aqui de dentro não for construída a verdadeira defesa, que é a prática do bem, que é trabalhar em mediunidade no seu sentido de dom divino, né? No sentido de tentar auxiliar de alguma maneira as pessoas que nos procuram, seja na casa mediúnica, seja do nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia as pessoas muitas vezes podem nos procurar e uma intuição que pode trazer uma resposta que a pessoa queira, que faça bem de fato a pessoa e não simplesmente o que ela quer ouvir, uma resposta trazida por alguém que tem acompanhado aquela pessoa e sabe o que ela precisa escutar. Se a gente tiver com o nosso canal bem trabalhado, a gente pode dar uma resposta boa, mesmo que seja na intuição, né? E não sejamos médiums ativos, no sentido da palavra, né? Ostensivo, aquele médium que de fato sabe que é médium, que percebe quando um pensamento não é dele, né? Mesmo quem não tem essa mediunidade, que é o meu caso, por exemplo, a intuição também é um canal da mediunidade, e essa todos temos, né? Nessa todos nós podemos tentar nos acalmar e buscar perceber algumas coisas nesse sentido. Os interesses materiais e os interesses pessoais. A prática mediúnica, seja para buscar a pessoa que quer ir atrás disso, quanto o próprio médium trabalhar nisso, né? Vender a mediunidade, né? Fazer disso um objeto de comércio. É algo que oferece perigo, é algo que oferece inconveniente. Jesus nos orienta: curai os leprosos, limpai as feridas, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dê. Então, buscar mediunidade nesse sentido pode vir a trazer inconvenientes, pode vir a trazer perigos acerca disso. Tem uma peça teatral daquele grupo Amigos da Luz, já vieram em Franca, se eu não me engano, 3 vezes, e uma delas trabalha bem esse ponto, né, de uma pessoa que é médium e ela trabalha a mediunidade no comércio e isso gera problemas para ela no decorrer da peça, que culmina numa obsessão e depois numa tragédia naquela peça espírita deles, recheada de bom humor, como eles o são. A prática imprudente, a gente volta a tomar esse ponto aqui, oferece inconveniente. Aquele médium que acha que tem que escrever às 3 horas da madrugada, às 4 horas da madrugada, porque vem uma vontade de escrever, sim, às vezes vai vir mesmo. Mas nós estamos em missão de ser psicógrafo na Terra e de abandonar a nossa família para isso, se é que a gente não tem já a situação de missionário, né? Ou será que a gente tem que buscar informar esses espíritos que vêm nesses inconvenientes e dizer: não é hora para isso, meu amigo, não estou aqui para você, eu preciso cuidar da minha família, cuidar da minha vida, o meu momento de praticar mediunidade é na casa espírita, por favor, se dirija até lá. Porque nós temos que também estar com os ouvidos atentos, com o olhar atento para isso, né? O orar e vigiar, a fim de que nós trabalhemos a mediunidade nos seus devidos locais e horários, para que não ocorram comunicações durante o trabalho, num trajeto, dentro do carro, numa reunião familiar, com pessoas de outras religiões. Temos que tomar esse cuidado, né? Não somos missionários da mediunidade, estamos ainda começando a aprender, começando a descobrir, praticar, precisamos ter a disciplina. E a lei de afinidade. Se o médium tem o seu canal aberto,
ele vai atrair para si, de acordo com a lei de afinidade, aqueles espíritos que comungam com o seu hálito mental, com o seu hálito moral. Se o médium, como a mediunidade, a gente já estudou, ela não tem nenhuma ligação direta com o avanço moral da pessoa, né? Assim como a inteligência, eu citei várias vezes, a mediunidade ela é ofertada à carne, às pessoas, indiferente do seu estado moral. Então, se a gente se joga nos vícios, se a gente se joga num estado moral menos elevado, as nossas companhias serão, né, dessa mesma ordem. Por mais que frequentemos a casa espírita, dentro da casa espírita há, sim, certa proteção, mas a gente traz junto conosco também esses irmãos que vão entrar, que vão estar conosco. Então, o orar e vigiar não é só dentro da casa espírita, só durante a reunião mediúnica, é para a vida toda, sejamos médiuns ativos ou não, médiuns ostensivos ou não. A lei de afinidade vai valer, sejamos ou não médiuns. Vamos estar sempre atraindo aqueles espíritos com ideias semelhantes à nossa. Então temos que tomar cuidado com todas essas coisas, sendo médium ou não. Então os perigos nessa situação, ela vale para qualquer outra coisa também, né? Não é só o fato de ser médium, como a gente vai ver hoje também no capítulo mais à frente, quando entrarmos em questões de doenças. Vamos ver mais à frente também. E isso tudo, por haver perigos na mediunidade, não quer dizer que a gente deva simplesmente proibir ou banir a mediunidade. Há perigo também, por exemplo, num laboratório de química. Nós temos algum bom senso, tendo bom senso, ninguém vai entrar num laboratório de química e sair pegando líquidos e objetos que desconhecemos e abrir e misturar e aplicar sobre a pele, beber, por exemplo, porque isso vai trazer grandes riscos a qualquer um de nós. Mas um químico, antes dele partir para o laboratório, para a prática, ele estuda, né? Ele busca o auxílio daquelas pessoas que já têm aquele conhecimento para que ele possa trabalhar na prática daquilo, posteriormente, isento desses perigos, né? Tomando as precauções necessárias para lidar com aquelas substâncias químicas, sem se colocar naquele risco grande que pode estar por ali. A mediunidade, de maneira semelhante, como a própria química ou qualquer prática, eu escrevi aí no slide, né? Qualquer prática ou experimentação pede precaução, pede estudo antes de você se lançar a campo. Quando, até um exemplo, os meninos que fazem o censo do IBGE, antes de simplesmente eles saírem batendo em casa por casa para fazer o questionário, eles recebem diversas orientações sobre como se portar, sobre que tipo de cuidado devem ter, e etc. Né? Então, isso vale não só para a prática mediúnica, vale para qualquer coisa da vida da gente. A gente não deve se meter em assuntos que a gente desconhece, cair na prática de coisas que a gente simplesmente desconhece, sem buscar algum conhecimento para aquilo, para nos trazer segurança, para nos auxiliar a enfrentar os perigos que existem em qualquer prática, em qualquer experimentação. Então, estudo, disciplina e a prática orientada através daquelas pessoas que já têm experiência nesse sentido, né? Então, no Luz e Amor, a gente vai estar vendo, quando retomarmos as aulas práticas presenciais, que haverão médiums conosco nas reuniões, tanto teóricas quanto práticas, que já são da casa, que já trabalham a mediunidade há um pouco mais de tempo do que nós, para ajudarmos, para auxiliar a nós nessas dúvidas que vão surgindo, nessas práticas que vão surgindo, a questão de sentimento, como lidar, como funciona, etc. É claro que, para cada pessoa, essa experiência é única, mas a gente ter a experiência de outros ali, semelhante, parecida, nos serve de grande auxílio para lidar com esses perigos que existem em qualquer prática, em qualquer experimentação. Sempre trabalharmos com a lógica, o raciocínio, a razão, o bom senso. Toda prática religiosa deve, por obrigação, ter o bom senso por trás, trabalhar o exame da lógica por trás. Se não há isso, caímos no fanatismo, caímos na cegueira.
E isso vale para qualquer assunto também, não apenas para a prática religiosa. Bom senso e razão. A nossa inteligência deve ser utilizada em tudo. Lembremos-nos, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O dom divino da inteligência nos foi ofertado por Ele para que o bem utilizamos e nos leve a Ele também. A fé raciocinada é a única capaz de encarar face a face a razão em qualquer tempo da humanidade. E, acima de tudo, os preceitos cristãos. Amar o próximo como a ti mesmo, nos pede o Cristo. Se não estamos ainda nesse ponto, pelo menos busquemos a outra orientação dele. Não faça ao outro o que você não gostaria que se fizesse a ti. Não julguemos o outro. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então precisamos trabalhar tudo isso, né? O estudo, a disciplina, a prática orientada e os preceitos cristãos por trás disso, para que tenhamos uma excelente ferramenta para lidar com os perigos e inconvenientes que existem na mediunidade e também em qualquer outro campo de prática ou experimentação. O livro No Invisível, que é bem recheado de trechos nessa sessão que a gente está estudando, nos traz o trecho que está em itálico aí. O médium é um ser nervoso, sensível, impressionável. A prolongada ação fluídica de espíritos inferiores lhe pode ser funesta, arruinar-lhe a saúde, provocando fenômenos de obsessão e possessão. Então, não podemos abusar simplesmente da mediunidade. Na casa mediúnica, nós iremos atender, sim, espíritos, entre aspas, inferiores, espíritos pesados, penosos, mas ali nós estamos sempre com a equipe espiritual por trás, trabalhando conosco, nós estamos nos preparando para abraçar esses irmãos e auxiliá-los, e não nos jogarmos no mar em que eles estão se afogando. Para que possamos salvar alguém do afogamento, é necessário que estejamos em margem segura, é necessário que saibamos nadar muito bem, é necessário que tenhamos equipamento, como boia, salva-vidas, por exemplo, antes de nos atirarmos à água. Senão, seremos dois, e quantos quer que forem que se lancem ali a precisar de ajuda. Então, o estudo, a prática orientada é que vem trazer esse equipamento salva-vidas antes da gente partir para a busca desses irmãos, antes de estender-lhes a mão, é necessário que saibamos nos firmar no chão firme ali para tirá-los da lama. Para isso, a gente está aqui estudando. E a mediunidade é nos ofertada por Deus para o nosso benefício espiritual. Isso eu já falei aqui várias outras vezes, isso é sempre retomado, né? Como é nos apresentado a oferta a parábolas dos talentos, né, dos dons divinos, que Jesus oferta, perdão, em que Jesus trabalha uma parábola em que ele diz que um senhor vai viajar e entrega aos seus servos, a um 10 talentos, a outro 5 e a outro um só, para que eles trabalhem esses talentos, multiplique-os. E o Senhor, depois de um tempo, retorna e encontra aqueles servos, sendo que o que recebeu 10 talentos entrega outros 10, o que recebeu 5, outros 5, e o que havia recebido um só enterrou o talento e não multiplicou. E aquele talento, então, é tomado dele e ofertado, entregue ao que já tinha 10 talentos. A mediunidade é um desses talentos divinos de que nós somos dotados, de que nós recebemos a oferta de Deus. Talvez não nessa encarnação, porque talvez tenhamos utilizado mal em outras, talvez porque tivemos pedido para não vir com a mediunidade, porque ainda não sabemos trabalhar direito, ou por qualquer razão que seja, que variam tanto quanto variamos nós, as nossas personalidades. Mas se não é a mediunidade, é a inteligência, é o dom da força, é a destreza, é qualquer outra habilidade, a eloquência, etc, etc. Todos os dons divinos
que podem ser mal utilizados ou bem utilizados, de acordo com o nosso avanço ou regresso moral. Lei de afinidade em láxice psíquico. Novamente, um trecho do No Invisível. É necessário atingir um estado moral que nos ponha ao abrigo de toda a agressão das individualidades inferiores. Sem isso, a presença de nossos guias será impotente para nos salvaguardar. Então, a gente não pode simplesmente achar que os nossos guias vão estar ali para nos proteger o tempo todo. Um pai que educa um filho, uma mãe que educa um filho, tem que saber mostrar para esse filho, precisa saber mostrar para esse filho, natural isso, que eles não vão estar ali o tempo todo, senão vira uma criança mimada, né, que faz tudo o que quer e os pais estão sempre em cima ali. Há que se tomar muito cuidado com isso, né? Não que eu seja um pai perfeito, nem que eu possa criticar alguém, mas isso é natural, o bom senso nos fala isso, né? O pai tem que ensinar ao filho que um dia ele vai partir e o filho precisa andar com as próprias pernas. Novamente, a mediunidade dessa maneira também. A gente não pode estar refém dos nossos guias o tempo todo, achando que eles estão ali para a nossa existência, como se fossem nossos servos, nossos empregados. Não, não é assim. Eles nos acompanham e, em especial, quando nos colocamos a esse tipo de trabalho, de desenvolvimento, fazem o compromisso de estar conosco às terças-feiras, nas nossas reuniões teóricas e práticas, às vezes no nosso dia a dia, quando sabem que vai ter algum desafio pela frente, mas eles contam conosco para que nos elevemos moralmente dia a dia, a fim de que criemos essa fortaleza também em nós para não darmos trabalhos a eles o tempo todo. Tem um livro da Ivone do Amaral Pereira, psicografada por ela, editado pelo espírito do Bezerra de Menezes, Tramas da Obsessão, já citei ele aqui outras vezes. Em uma das histórias, são duas histórias no livro, né? Metade uma, metade outra. É um grupo de pessoas que começaram a estudar a mediunidade recentemente, entraram para a doutrina espírita, e o casal, são dois casais, a história, né? Uma das partes da história. Eles resolvem pular o último carnaval deles, né? Fazer as peripécias, as brincadeiras lá. E aí os guias desses casais têm um maior trabalho de ir atrás deles e ficar acompanhando eles durante as festividades, por questões diversas, porque havia um grupo de espíritos que estavam acompanhando eles, esse progresso moral deles, e não queriam que esse progresso se desse, que começam a fazer planos de arrumarem, de forjarem, de fabricarem brigas próximo a esses casais para que eles fossem atingidos, né? Fazer aquela algazarra de pessoas que já estão mais para lá do que para cá nesses momentos, né? Porque a gente sabe que existem pessoas que abusam dessas festividades e aproveitar dessas pessoas que muitas vezes oferecem canais mediúnicos abertos para machucá-los. Né? E aí os guias deles tiveram que ficar o tempo todo ali também, naquelas festividades, acompanhando para poder barrar esse tipo de atitude. Conseguem, né, barrar, não há sucesso nessas investidas dos espíritos, nesse caso específico, mas fica para nós o alerta do Bezerra de Menezes. Ele traz esse episódio, nesse capítulo, para nos alertar que o orai e vigiai que nos pede o Cristo é para o nosso dia a dia, né? Não é para simplesmente a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou entrar em oração de costume, ou a hora que eu vou para a casa religiosa. Isso tem que estar no nosso dia a dia, né? E quanto trabalho temos pela frente, né? Todos nós ainda temos muita dívida nesse sentido aí. Temos muito que aprender e mudar hábitos. A prática mediúnica, ela pede para que possamos lidar com os seus perigos, elevação de propósito, de ideias, de pensamentos e especialmente de ações. De nada vale a doutrina espírita se não provocar em nós a reforma íntima, o desejo sincero de nos melhorarmos. Essa é a missão da doutrina espírita, já falei isso aqui. O espiritismo não vem para nos simplesmente ensinar sobre a vida após a morte,
para nos trazer a prática mediúnica, nem nada disso. O Espiritismo vem na tentativa de nos auxiliar na nossa reforma íntima. E para isso, então, elevar propósitos, elevar ideias, elevar pensamentos e ações depende unicamente de nós, de cada um de nós. E agora nós vamos entrar num assunto de patologia e mediunidade. Né? Mediunidade e patologia tem ligação? Mediunidade com patologia? Patologia é doença, né? Doença mental, doença física, né? Orgânica, do espírito também. Durante, né, quando o espiritismo veio ao mundo, Kardec foi muito atacado em diversos sentidos, e um deles foi nesse, né, na questão das patologias. E quando a gente ouve histórias, né, minha mãe já me narrou algumas vezes, dos centros espíritas antigos, quando a prática da mediunidade estava ainda no seu início, né, que se jogavam cadeiras, chutava, gritava, virava aquela gritaria mesmo, né, porque os médiums achava-se naquela época, e é normal que fosse assim, a gente está em aprendizado, né, achava-se que era importante dar liberdade total ao espírito. E a gente vem aprendendo, então, que não é bem por aí. E esse tipo de situação poderia levar a crer que estava havendo uma doença se espalhando ali, né? Que as pessoas estavam desvirtuadas, estavam perdidas completamente, adoecidas da mente, né? E fora vinculado isso à prática mediúnica, né? De certa forma, quem atacava o espiritismo muitas vezes usava disso, né? Falava disso. Existe patologias mentais, sim, podem ter ligações com a mediunidade em determinadas situações, sim, mas não é a prática mediúnica que leva à patologia. Se aquela pessoa já tem uma tendência, já tem um problema mental ali, ela tem que se afastar de práticas mediúnicas, porque isso pode se agravar, como é trazido no livro dos médiuns, que a gente vai ver mais à frente ali. E no início ele fala para a gente, né? No início do movimento espírita, observações superficiais, constatando grande número de pessoas desequilibradas, levantaram a hipótese de que a mediunidade seria um estado patológico, ou seja, uma doença da mente do médium, como eu citei agora há pouco, né? No entanto, os espíritos nos falam: há médiuns de saúde robusta, os doentes são por outras causas. Então, nós temos, obviamente, que trabalhar o bom senso em cima disso, né, antes de sair falando qualquer coisa. E aí Kardec questiona para os espíritos: pode a mediunidade produzir a loucura? E os espíritos respondem: não mais do que qualquer outra coisa. Lembra que eu falei ali atrás? Qualquer experimentação, qualquer prática pede estudo, pede bom senso, pede o desenvolvimento da disciplina, o trabalho orientado. E isso, qualquer coisa nesse sentido, que foge a isso, pode também levar a pessoa a distúrbios quaisquer, né? É importante frisar, agora que eu lembrei, que a palavra loucura, à época de Kardec, 1860, tinha uma conotação muito mais científica do que hoje, né? Hoje a palavra loucura ela pode ser usada, ela é usada muitas vezes de maneira pejorativa, mas ela era utilizada naquela época no sentido patológico mesmo. Assim como outras palavras tomaram um efeito muito mais pejorativo hoje em dia, como idiotia, por exemplo, cretinice, por exemplo, hoje são palavras que têm um cunho pejorativo muito maior do que havia naquela época, né? Então, é utilizada essa palavra no livro dos Médiuns, mas nos atentemos a isso. A loucura como patologia. Qualquer coisa pode provocar patologia quando mal trabalhada. Quantos de nós não temos pessoas que trabalham conosco ou que convivem conosco e que lidam com patologias da mente em virtude, por exemplo, de trabalho excessivo, né? E a gente sabe que trabalho excessivo e abandonar todo o resto, abandonar questões espirituais, questões de saúde mental, familiares, por exemplo, e se dedicar tão somente ao trabalho pode levar, sim, a problemas mentais, psíquicos, né? Seja coisas como depressão, seja coisas mais profundas,
se aquela pessoa tem já uma certa propensão àquilo, né? E aí os espíritos continuam. Do exercício da mediunidade, cumpre afastar os que apresentam sintomas de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais. Então, nós não podemos, percebendo que a pessoa tem uma certa problema, tentar buscar abrir o canal de mediunidade dela, assim, à torto e direito, né? Temos que ter cuidado também sobre isso. O Antônio Carlos, se eu não estou enganado, já teve uma questão uma vez de um menino, por exemplo, né, um menor de idade que queira participar das reuniões mediúnicas. No Luiz Amor, Antônio Carlos, ele não permite, né? É com bastante precaução que se toma esse tipo de atitude. Eu acho que é assim que ele trabalha, depois ele comenta com a gente aí. Mas a questão da infância a gente vai trabalhar também daqui a pouco, vamos falar sobre isso. O livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico, nós temos um capítulo muito interessante em que, numa reunião aberta ao público, como a gente sabe que há em Franca, há em qualquer lugar, elas são importantes também para as pessoas que buscam, é o canal que há naquele momento, como também a gente julga importante as reuniões fechadas, mas são reuniões diferentes. Então, numa reunião aberta, reunião mediúnica aberta, uma pessoa da plateia tem um ataque epilético no meio da reunião. E aí o André Luiz observa no campo espiritual, né, do lado do mundo dos espíritos, o que acontece durante aquele ataque epiléptico. Nós não estamos dizendo aqui que todo ataque epiléptico é uma crise mediúnica. Não estou falando isso. Estou dizendo que aquele ponto, aquele canal, naquele momento da reunião, foi isso que aconteceu. Então havia esse homem que ele chama de Pedro, encarnado, e um obsessor desencarnado que o perseguia. E eles entram em combate. O obsessor desencarnado entra em luta corporal com o espírito do encarnado. Então ele cita: Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado, mais detidamente, concluí que o ataque epiléptico, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. Então, nesse caso, a pessoa teve um ataque epiléptico em virtude da obsessão. E mais à frente, no estudo desse caso, o orientador do André Luiz cita para ele: hoje ele tem a mediunidade aberta em virtude de suas dívidas e ele não pode trabalhar a mediunidade numa casa espírita, como a gente está buscando fazer, porque a mediunidade dele é acompanhada de uma patologia mental. A mediunidade não causa a patologia. Ele tem a patologia mental, tem o canal mediúnico aberto, e essas duas coisas causam problemas físicos e mentais nele. Mas o instrutor continua nesse capítulo explicando para André Luiz que hoje ele trava essa batalha. Quando ele vencer moralmente essa batalha, a mediunidade dele já vai estar mais trabalhada também. Porque Deus é tão bom conosco que mesmo nessas situações, a gente está aprendendo a lidar com aquele dom de alguma maneira, de alguma forma, se nós soubermos bem aproveitar. Certo? E, para finalizar essa questão da patologia, eu trouxe só uma citação de que a gente sabe que existem associações médico-espíritas Brasil afora. E a de Franca, que existe também, inclusive opera na rua José Marques Garcia, 675, e aí embaixo são os médicos que fazem parte do conselho da Associação Médico Espírita de Franca. Esses 4 aí são conhecidos do Luiz de Amor, talvez sejam conhecidos de muitos de nós aqui. Eles formam a direção da equipe do conselho diretor da Associação Médico Espírita de Franca, né? E aí na página deles tem esse trechinho que eu coloquei aí. Nosso objetivo é propagar o estudo, estimular o trabalho e incentivar a pesquisa de temas
relacionados à saúde e espiritualidade. A gente nota que eles não falam aí nada no sentido de prática mediúnica, mas em saúde, que é a função do médico, e espiritualidade, que nós sabemos estar intrinsecamente ligada à saúde, e nos dias de hoje isso se mostra cada vez mais presente para nós. Que a espiritualidade ela tem um vínculo com a saúde física, orgânica, muito maior do que nós já supomos. E uma outra citação, antes de entrar no próximo assunto, da mediunidade, entre aspas, né, descontrolada, que pode vir ligada a outras patologias mentais, é sobre o Allan Kardec. Eu vou dizer agora, e talvez vocês já tenham ouvido, e vão ouvir outras vezes, eu tenho certeza, disse, né, não posso falar com certeza, mas digo que eu já ouvi isso, tá? Disse que no Allan Kardec, uma grande porcentagem dos pacientes são oriundos de mediunidade descontrolada, né? Que existe, logicamente, as patologias mentais, mas uma boa parte são de mediunidade descontroladas. Eu arriscaria dizer, não em nome da doutrina espírita, é minha opinião pessoal, que muitos daqueles que passam por lá temporariamente, né, entram, lidam com a situação, são medicados, recebem orientação e depois recebem alta, muitos desses podem sim ser casos de mediunidade descontrolada. Né? A gente não pode simplesmente afirmar que é. Estou dizendo que pode ser, na minha opinião. O canal mediúnico aberto, a pessoa entra em campo mental com esses irmãos que, por razões diversas, o perseguem, e aí acaba em situações complicadas e que a família precisa buscar um auxílio médico nesse sentido aí. E lá, no Allan Kardec, existem também as reuniões mediúnicas, né? Porque além de ser um hospital, ali do lado funciona a casa espírita. E as reuniões mediúnicas lá, tem um colega nosso do Luz e Amor, que eu não sei se ele continua trabalhando ou se já saiu de lá, mas ele fala que, quando ele participava, pelo menos, as reuniões mediúnicas lá muitas vezes são voltadas aos pacientes. O paciente não participa, mas quando você lê a fichinha, lê o nome do paciente durante a reunião mediúnica, como nós fazemos no Luz e Amor, quando a gente lê as fichinhas antes da reunião, de certa forma, é uma evocação, é um trazer dos espíritos vinculados àquela pessoa. Pensar em alguém é chamá-lo mentalmente. Quando a gente pensa num paciente durante uma reunião dessa, a gente está chamando também aqueles espíritos que se vinculam a ele de maneira quase que automática. E se há preparo para que eles participem da reunião, se houve esse preparo por parte da equipe espiritual, eles vão comparecer. É claro que não depende simplesmente da gente chamar, há que haver o trabalho espiritual, né? E aí acontece isso lá, então, também. As reuniões mediúnicas para os pacientes sem a participação deles, porque eles não podem, obviamente, participar desse tipo de trabalho, né? A gente não pode, lembra ali atrás? É inconveniente, é perigoso trabalhar mediunidade em pessoas que estão apresentando patologia. Correto? Muito bem. Até porque também eles podem ser de qualquer religião, né? Então não tem nada a ver. Uma coisa é separada da outra. Funciona paralelamente ali. E agora entrando no respeito, no tocante a crianças, à infância, né? É inconveniente estimular a mediunidade nas crianças? Sim, é inconveniente, né? Ah, mas Kardec, na sua época, tinha duas crianças que participavam das reuniões mediúnicas. Sim, isso de fato aconteceu, isso é mostrado no filme e na história dos livros que a gente ouve, principalmente no livro Obras Póstumas de Kardec, né? Mas os espíritos falam que sim, certamente é inconveniente e até perigoso buscar desenvolver a mediunidade nas crianças pelo fato delas serem muito impressionáveis e também pelo fato de haver despreparo intelectual e disciplinar. Como é que a gente vai cobrar da criança estudo e disciplina que a gente está buscando aqui, né? Não é assim que funciona. E quando há manifestações espontâneas nas crianças, né? Porque a gente aprende, a gente sabe que a criança, até uma certa idade, ela vive muito ligada ao mundo espiritual, muitas vezes mais do que no mundo carnal, né? Então pode haver manifestações espontâneas. Temos que tratá-las com cuidados especiais, né?
Não podemos incentivar, mas podemos ajudar a criança no sentido de suas consequências morais da mediunidade. Do ponto de vista das consequências morais, está falando sobre isso na linguagem delas, obviamente, né? Buscando instruir e formar a personalidade da criança, tal qual é a missão dos pais. Nada de brincadeiras, nada de incentivar a mediunidade, então, nessa fase. É perigoso. E aí esses itens em itálico, né, são do Livro dos Médiuns. Organismo frágil e delicado, como nós sabemos que são. E as crianças têm uma imaginação excessiva e a prática mediúnica pode sobreexcitar essa imaginação das crianças e trazer sérios problemas para a família, obviamente, os pais sendo responsabilizados. Os pais prudentes devem afastá-la dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, quem já trabalha mais ou menos com a mediunidade e tem crianças em casa, tudo bem a gente incentivar as perguntas, né? Não simplesmente calar e fechar o assunto, não é isso, né? Mas tratar daquele assunto do ponto de vista moral, das consequências morais, certo? E como eu citei agora há pouco, no Luz e Amor, para participar do COEM, das práticas mediúnicas, o Antônio Carlos pede que seja maior de 18 anos. Depois ele pode confirmar ou me desmentir, ok? E aí, a gente já chegando no final, tem só mais esse e um slide depois, que é o já fechando mesmo a nosso estudo de hoje. Esse slide aqui, eu trouxe essas duas fotinhas só para lembrar do filme que chama Paranorman. Esse filme aí é uma animação gravada naquele modelo de massinha, né? Os personagens todos feitos com massinhas, mas é um filme fantástico em que esse menininho aí, ao fundo de vermelho, com cabelo espetado, ele é médium vidente, ele é médium audiente, e ele passa por perrengues enormes por conta de sua mediunidade, né? Só ele vê, só ele ouve, então a família não acredita, os amigos da escola provocam e fazem coisas diversas, e no final, né, no desenvolvimento do filme, ele aprende a trabalhar com essa mediunidade de uma maneira fantástica. É um filme muito bom, vale a pena estudar, vale a pena estudar não, né, assistir, e às vezes até usar ele como exemplos, como a gente está citando hoje aí, tá? Então ele vive praticamente vendo o plano espiritual e o plano carnal o tempo todo, acordado. Ok? Então, a última parte nossa, o último slide. Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, nos orienta: vigiai e orai, para que não entres em tentação. E isso é para a nossa vida, para o nosso dia a dia, não só nos nossos momentos que nos colocamos em ambiente religioso ou num ambiente que pede mais vigília ou oração. Há que ser o tempo todo, né? Em cada instante da nossa vida, para que nós não caiamos nas pequenas tentações. E o orai ajuda bastante. Naquele momento que a gente está quase se entregando, a oração nos auxilia sim, nos fortalece sim, se nos colocamos de coração naquilo, pedindo forças. As forças nos são enviadas. Isso a gente encerra o assunto de hoje. 11ª teórica da quarta unidade. Na próxima teórica, daqui 2 semanas, nós vamos falar sobre perda e suspensão da mediunidade dentro dessa unidade 4, sobre os riscos da mediunidade. Hoje, então, a gente agora abre para questionamentos. Quem quiser levantar a mão e abrir o microfone, esteja à vontade. Quem quiser escrever no chat, esteja à vontade. Vamos aproveitar que momento é esse. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho e desculpa qualquer coisa. Antônio, já fala para a gente aí da questão da idade, por favor, para trabalhar na reunião mediúnica. Cadê o Antônio Carlos?
quietinho. Como é que é, Stefan? Tem uma questão para trabalhar no Coen de idade, né? Tem idade mínima, 18 anos, que a casa pede? A gente usa essa idade, né? Até por recomendação do próprio curso, e, às vezes, a gente dá oportunidade, assim, experimenta, deixar, às vezes, pessoa até com 17 anos, ou quase 17, mas, olha, nunca eles continuaram. Eu lembro que teve Porque um Coen que um o menino ia de jovem é bicicleta. difícil, né? Ele está entrando em faculdade, então a gente deixa, mas nunca foi para frente. Bom, pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, à vontade. Se não, a gente vai finalizando aí o restinho de feriado nosso. A Marli perguntou como chama o filme. É Paranorman. Norman é o nome dele. E para seria de paranormal, né? E aí eles fizeram esse trocadilho no filme, Paranorman, mas é uma palavra só. Chama assim o filme, Paranorman. E esse filme tem uma cena no final, que eu já até usei em outros Coen, acho que vai estar mais à frente, em que há uma doutrinação, né? Um atendimento de um espírito perturbado que ele faz. E é fantástico, é uma cena que a gente fica bem emocionado também no filmezinho lá. E tem muita orientação no sentido da raiva, o que a raiva pode causar na gente, um espírito que é bom, mas que está com a raiva ganhando o seu sentimento, como ele se joga naquele sentimento e a sua bondade fica apagada, né? E nós somos assim. Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos bons, temos a bondade e o amor dentro de nós. Mas quando a gente deixa a raiva dominar, essa bondade, a faísca, a centelha divina, fica obscurecida dentro de nós, né? Mas é isso. Então, Muito obrigado a todos. ninguém mais Não, hoje não, o pessoal está quietinho. vai fazer pergunta. Vocês estão me ouvindo? Estamos, tia. É porque está com um problema aqui no computador. O que eu achei importante no momento em que você falou, que antigamente se fazia reuniões assim, abertas a qualquer público, que passou até o espiritismo ser julgado de uma coisa, assim, horrível, bem dizer, satânica para muitas pessoas, né? As pessoas se apavoravam, porque não estavam preparadas para ver aquele tipo de encenação e os médiums davam passividade, assim, à torta direita. E isso fez com que o espiritismo fosse visto num ponto negativo, né? O que hoje a gente já, graças a Deus, tem esse cuidado de não ser aberto a público dessa forma, né? Muito bem. Existem bastante centro espírita que também é aberto, né? Mas estamos tentando tomar uns cuidados, né? A minha esposa, a Michelle, ela está frequentando um centro que existe a prática mediúnica sem o estudo, mas eles orientam que se procure a casa que faz o estudo também, né? Mas em paralelo continue a trabalhar a mediunidade. E tudo bem, não tem problema, né? A gente existem casas sim, assim, e se a pessoa se identifica, se dá bem naquela casa, tudo bem, né? A gente tem que trabalhar de alguma maneira mesmo. E sempre que a gente está trabalhando pelo bem, nós vamos estar sendo amparados. Mas é muito importante não esquecer o que eu falei lá no comecinho, né? Que a proteção tem que vir de dentro, né? Tem que ser a reforma íntima,
o nosso canal de proteção. A gente não pode ser dependente dos nossos guias.